Olá a todos, vou então resolver a segunda questão neste vídeo. Na figura 1 é apresentada uma sequência de quadrados que segue a lei de formação sugerida, que podemos visualizar exatamente aqui. Na figura 1 podemos visualizar os três primeiros termos dessa determinada sequência. Temos aqui duas questões. Vou resolver cada uma das questões num slide individualizado. Relativamente à primeira questão, temos o seguinte. Considera o termo que tem exatamente 100 quadrados brancos. Determina o número de quadrados sombreados desse termo, obviamente mostrando como chegamos à resposta. Então, vamos pensar aqui nisto. Considera o termo que tem exatamente 100 quadrados brancos. Ok, vou então perceber qual é que é, sobretudo, a ordem desse termo, onde terei exatamente 100 quadrados brancos. Irei então olhar aqui para a sequência e, para tentar perceber qual será a ordem do termo onde eu tenho exatamente 100 quadrados brancos. Quer dizer, aqui temos então o primeiro termo da sequência, o termo de ordem 1. Aqui teremos então o segundo termo da sequência, aqui exatamente o terceiro termo da sequência. E nestes três primeiros termos apenas vou observar exatamente o que se passa com os quadrados brancos. Aqui no primeiro termo eu tenho 0 quadrados brancos. No segundo termo eu tenho exatamente um quadrado branco. No terceiro termo eu tenho exatamente 2 quadrados brancos. Quer dizer, que padrão é que eu estou aqui a sentir relativamente ao número de quadrados brancos? Eu penso que não será difícil perceber que, visto que o termo de ordem 1 eu tenho 0 quadrados brancos, no termo de ordem 2 eu tenho 1 quadrado branco, no termo de ordem 3 quer dizer eu tenho 2 quadrados brancos. Eu penso que dá facilmente para perceber que o número de quadrados brancos é sempre menos uma unidade, né, do que exatamente a ordem do termo. Quer dizer, eu aqui até vou escrever o termo geral, não seria necessário para a observação que iremos fazer. Mas querendo então o termo geral, quer dizer, o termo geral para os quadrados brancos será então, por exemplo, b de n brancos, né, quadrados brancos, será exatamente igual, quer dizer, o número de quadrados brancos é sempre menos 1 do que a ordem do termo. Então aqui no enésimo termo, no termo de ordem n, eu vou ter exatamente n menos 1, isto relativamente ao termo geral dos quadrados brancos. Ou seja, para eu ter 100 quadrados brancos, quer dizer, eu estou no centésimo primeiro termo, porque a ordem do termo tem sempre mais um quadrado branco. Então, se eu tenho 100 quadrados brancos, estaremos a falar do termo de ordem exatamente 101. Bem, e agora, nesse tal termo de ordem 101, é necessário determinar o número de quadrados sombreados. Quer dizer, esta sequência dos quadrados sombreados é uma sequência muito interessante, porque é exatamente a sequência dos números retangulares. E o que é isso da sequência dos números retangulares? Eu penso que isto foi dito pela primeira vez, se não estou em erro, por Pitágoras. Se estiver em erro, alguém que me corrija. Penso eu que foi Pitágoras, não consigo precisar com total certeza, mas tenho uma forte convicção que foi realmente Pitágoras. Se não foi, alguém que me corrija, por favor. E o que é que disse Pitágoras relativamente a esta sequência dos números retangulares? Esta sequência dos números retangulares será exatamente a soma dos primeiros números pares consecutivos. E reparem exatamente neste termo de ordem 1, onde eu tenho 2 quadrados. E quer dizer, o 2 quadrados eu posso escrever 0 mais 2. E sim, o 0 é um número par. Ok? Para aqueles que não sabiam, ficam a saber que o 0 é um número par. Isto tem uma demonstração até engraçada, mas não vou estar a fazer esta demonstração neste vídeo. Poderei fazer num outro vídeo, mas neste não vou estar a fazer essa demonstração, senão o vídeo ficaria bastante longo. Mas sim, o 0 é um número par. Reparem, em primeiro termo, quer dizer, tenho 2 quadrados aqui sombreados, posso dizer que é 0 mais 2, os dois primeiros números pares consecutivos adicionados. Repara que o segundo termo eu tenho exatamente 6 quadrados, o que seria a mesma coisa que eu meter 0 mais 2 mais 4. E teria então aqui a soma dos três primeiros números pares. Repara aqui no termo de ordem 3, quer dizer, eu tenho 12 quadrados, o que seria exatamente a soma dos 4 primeiros números pares. 0 mais 2 mais 4 mais 6. Isto realmente dá 12. Né? Esta que é a sequência dos números retangulares. É exatamente a soma dos primeiros números pares consecutivos.
Isto é muito bonito, não é? Mas para encontrarmos o número de quadrados sombreados que existem no termo 101, eu vou fazer aqui uma observação diferente. Poderei tratar o termo geral, mas terei mesmo que fazer esta observação um pouco mais geométrica. Eu estou a olhar aqui para estes retângulos, né, e vou tentar aqui encontrar exatamente o número de quadrados, mas através da área destes retângulos. Por exemplo, neste primeiro retângulo, quer dizer, eu tenho dois quadrados, o que será exatamente a área de 1 por 2, né? Este lado aqui, o comprimento aqui do retângulo é dado então por dois lados do quadrado, quer dizer, chamamos então uma unidade exatamente ao lado de um quadrado, então 1 vezes 2, né? Esta área que seria 1 vezes 2, dar-me então o número de quadrados. Reparem aqui no termo de ordem 2, quer dizer, eu tenho aqui este retângulo cuja área será então 2 por 3. E 2 vezes 3 dá exatamente 6. Quer dizer, eu aqui não coloquei, aqui dá 2, aqui dá 6, aqui dá 12. Reparem que 2 vezes 3 dá-me exatamente a área do retângulo. E considerando exatamente um quadrado como uma unidade de área, de lado também uma unidade de comprimento, quer dizer, 2 vezes, se eu fizer aqui a área, eu obtenho exatamente o número de quadrados aqui neste termo, quadrados sombreados, obviamente. Termo de ordem 3, quer dizer, farei então exatamente a mesma estratégia. Terei aqui este retângulo que tem aqui de largura exatamente 3 e de comprimento 4 unidades. Reparem que 3 vezes 4 quer dizer dá 12, que é o número de quadrados. Então, visto isto, quer dizer, no termo de ordem 101, o que é que eu terei aqui? Terei exatamente também um retângulo, quer dizer, obviamente não vou colocar aqui 101 unidades, mas vamos então tentar desmontar aqui o padrão. Termo de ordem 1, aqui a largura é exatamente 1. Termo de ordem 2, a largura é 2. Quer dizer, termo de ordem 3, a largura é 3. O termo de ordem 101, não há dúvidas que a largura será exatamente igual a 101. E quanto é que será exatamente aqui o comprimento? O termo de ordem 1, né, o comprimento é 2. O termo de ordem 2, o comprimento é 3. O termo de ordem 3, o comprimento é 4. Então, quer dizer, o comprimento há de ser sempre mais uma unidade do que a ordem do termo em que estamos. Então, quer dizer, se eu estou no termo 101, aqui o comprimento todo seria exatamente de 102 unidades de comprimento. E isto há de me completar exatamente aqui a minha área. E a área é exatamente igual ao número de quadrados. Então, quer dizer, eu faço aqui a área, que seria exatamente igual a 101 vezes 102, e vou resolver isto sem máquina. Ok, vou tentar resolver todas as questões sem máquina. Vocês também, à partida, terão grande parte do teste sem máquina. Então também ficam a saber aqui alguns cálculos. Então, quer dizer, como é que eu faço esta operação sem máquina? Podia desmontar esta operação dizendo que 101 vezes 102 seria exatamente 101 vezes 100 mais 101 vezes 2, o que seria um cálculo um pouco mais fácil de o fazer. 101 vezes 100 dá exatamente 10.100, mais 101 vezes 2, o que dá exatamente 202. Sendo assim, esta minha área seria exatamente igual a 10.302. E visto que a área é exatamente igual, dá-me exatamente igual o número de quadrados sombreados, então quer dizer, a minha resposta seria já imediatamente que o número de quadrados, eu vou aqui abreviar, não é? O número de quadrados sombreados é exatamente 10.302. Okay? Já agora, para aqueles mais curiosos, eu poderia tentar definir aqui o termo geral destes quadrados sombreados, trabalhando então aqui na mesma o conceito de área. Então, seja esse termo geral exatamente S de N. S porque são os quadrados sombreados, daí eu ter escolhido S, podiam escolher outra letra qualquer. Então estaremos aqui no termo de ordem N e vamos adotar exatamente a mesma estratégia, consiste em calcular a área. Termo de ordem 1, a largura é 1, termo de ordem 2, a largura é 2, termo de ordem 3, a largura é 3. O termo de ordem N, reparem que a largura é sempre igual à ordem de termo, então o termo de ordem N, a largura será exatamente N. E o comprimento, como já vimos, é sempre mais uma unidade do que exatamente o termo onde estamos. Então, o termo de ordem n havia de ter um comprimento de n mais 1. E então o número de quadrados sombreados seria exatamente dado pela área, ou seja, n vezes n mais 1.
Então, o que seria equivalente, né, simplificando e aplicando aqui a distributiva, quer dizer, eu teria então o meu S de n igual a n vezes n, que é n quadrado mais n. Pronto, isto seria se vocês quisessem chegar ao termo geral e resolverem isto pelo termo geral. No entanto, sempre possível, eu prefiro resolver isto sem entrar exatamente nestas questões, termo geral e em equações algébricas. As sequências são boas para vocês terem capacidade de visualização e detectarem mesmo o padrão, e não é necessário todos estes termos gerais e estas operações. Depois dava para usarem a fórmula resolvente, mas quer dizer, a resolução ainda seria mais longa. Isto dá sempre para a observação, detecção da sequência, da regularidade, e conseguem resolver isto sem entrar em grandes filas. Bem, a questão 2.1 estaria resolvida. Passemos então à questão 2.2. Na figura 2 está representado um esquema do terceiro termo da sequência. Admita então que a distância, né, o comprimento de AC é exatamente igual a raiz de 24. Quer dizer, eu vou apenas aqui colocar AC. AC, obviamente, que é sempre o caminho mais curto. Vai ser exatamente este segmento AC e mede então exatamente raiz de 24. C e E, os pontos C e E são exatamente de uma circunferência cujo centro é exatamente aqui em D. Determina o valor exato da área da região sombreada da figura. Mostra como chegaste à tua resposta, obviamente. Né? Bem, como é que podemos pensar nisto? Esta área aqui sombreada parece em tudo exatamente um quarto de um círculo. Mas quer dizer, isto não é parece um quarto de círculo e temos que saber exatamente que é um quarto de círculo. Como é que eu posso ter aqui algo que justifique que esta área seja um quarto de círculo? Reparem aqui, o centro é aqui em D, passa em C e passa em B. Então quer dizer, este ângulo aqui ao centro é exatamente um ângulo reto, visto que estas figuras são quadrados. Então eu tenho aqui um ângulo ao centro, que é um ângulo reto, um ângulo 90 graus. Então se isto é o ângulo ao centro é 90 graus, quer dizer, o arco também tem uma amplitude de 90 graus. E daí termos a certeza que isto é exatamente um quarto de uma circunferência. Justificação está aqui. Ok. Então vamos calcular, vamos aqui definir exatamente essa área. Então a área da zona sombreada, vou chamar aqui A de S, é exatamente igual, se é um quarto da circunferência, quer dizer então, convém relembrar que a área da circunferência é exatamente dada por πr ao quadrado. Onde olhando aqui para o meu desenho, quer dizer, o raio há de ser exatamente aqui esta distância de D até C. Então vou colocar aqui tudo exatamente. Π vezes, por exemplo, quer dizer, ou então a distância DE, como está aqui em baixo, vai-me dar mais jeito para posicionar aqui algumas coisas. DC e DE são raios, né? Têm exatamente o mesmo valor. Então teria aqui, por exemplo, a distância DE exatamente ao quadrado. E depois, como é um quarto de uma circunferência, quer dizer, eu divido isto tudo por 4. A área da zona sombreada será dada por esta expressão. Agora, vou apenas fazer aqui uma definição. Quer dizer, eu vou dizer que o lado aqui do quadrado, quer dizer, vai se chamar y. Sou eu que vos estou a definir. Podia chamar y, podia chamar x, t, m, o que bem me desse na cabeça. Até se me chamar y. Pronto. Então aqui o lado do quadrado é exatamente igual a y. Sendo assim, a minha distância DE, que é o meu raio, quer dizer, como os quadrados, estes quadrados são geometricamente iguais. Quer dizer, então aqui o DE, que é o raio, será y mais y mais y, ou seja, 3y. E então vou aqui escrever exatamente isso. A minha área sombreada será então igual a π vezes 3y e 3y ao quadrado sobre 4. Reparem que o que temos aqui é exatamente aqui. O que temos aqui é o quadrado de um produto. E o quadrado de um produto é exatamente igual ao produto dos quadrados. Ou seja, A vezes B ao quadrado é simplesmente A quadrado vezes B quadrado. Sendo assim, esta minha área, posso ainda dizer que é exatamente igual a π vezes, quer dizer, 3y ao quadrado é o quadrado de 3 e o quadrado de y. O quadrado de 3 é exatamente igual a 9 e obviamente que o quadrado de y será y ao quadrado sobre 4. Agora, o
O que eu pretendo descobrir com isto é determinar exatamente este valor de y, que é exatamente igual aqui ao lado do quadrado. E vou então, é aqui que vou entrar exatamente com este dado, onde me dizem que a distância de AC é exatamente igual a raiz de 24. Quer dizer, o meu y está exatamente aqui. Quer dizer, aqui é y, aqui também será y, aqui é 90 graus. Quer dizer, como é que eu posso determinar y? Já estou aqui a ter um feeling que isto poderá estar relacionado com o teorema de Pitágoras. Quer dizer, eu se souber esta distância da AB, eu neste quadrado poderia claramente aplicar o teorema de Pitágoras. Então, quer dizer, eu posso dizer que AB, esta distância da A até B, é exatamente igual a AC, que são duas diagonais de dois quadrados geometricamente iguais. Então, quer dizer, se a AC é igual a duas diagonais de dois quadrados que são geometricamente iguais, AB é exatamente igual a metade dessa diagonal. Sendo assim, a minha distância da AB seria exatamente igual à raiz de 24 a dividir por 2. Quer dizer, e isto é igual a quanto? Quer dizer, eu aqui vou fazer aqui uma manipulação engraçada. Quer dizer, eu vou dizer que a AB é exatamente igual à raiz de 24 a dividir 2 e 2 é exatamente igual à raiz de 4. Pelas propriedades dos radicais que vocês já aprenderam, nós temos o seguinte, quer dizer, a raiz de A a dividir pela raiz de B, se estivermos a falar se o índice da raiz for o mesmo, neste caso, se ambas as raízes forem ao quadrado, isto é exatamente igual a uma única raiz de A a dividir por B. Ou seja, a raiz do quociente é exatamente igual ao quociente das raízes. Isto, obviamente, se estivermos a falar do mesmo índice, que é o que acontece aqui. Ou seja, eu daqui poderei então dizer que AB será exatamente igual à raiz de 24 quartos, o que é equivalente a dizer que a distância da AB é simplesmente igual à raiz de 24 a dividir por 4 é exatamente igual a 6. Então, determinei com isto exatamente a distância de A até B. Muito simples agora, porque se eu tenho aqui a distância da A até B, o que eu vou aplicar aqui é o teorema de Pitágoras. Quer dizer, eu vou só recriar aqui exatamente o meu triângulo, onde eu sei que esta medida, este cateto é y, este cateto é y, e aqui é o tal AB, que é exatamente dado pela raiz de 6. Então, apelando então ao teorema de Pitágoras, eu sei que o quadrado, aqui está o ângulo reto, né? Eu sei que o quadrado da hipotenusa, então raiz de 6 ao quadrado, é exatamente igual a y ao quadrado mais y ao quadrado. Como o quadrado simplifica com a raiz, eu terei então que esta situação é equivalente a ter 6 igual a y ao quadrado mais y ao quadrado, o que é 2y ao quadrado. Resolvendo então esta equação em ordem a y, eu poderia dizer que posso então dividir aqui ambos os termos exatamente por 2, né? Divido aqui por 2 e divido o primeiro e o segundo membro por duas unidades, quer dizer, este 2 cancela com o de baixo, 6 a dividir por 2 dá 3, então eu posso dizer que y ao quadrado é exatamente igual a 3. Quer dizer, já estou a ver aí o pessoal a ir todo lançado a fazer a raiz, mas alto lá, porque o que eu quero, vocês nunca devem tirar o olho daquilo que querem, e o que eu quero é a área da zona sombreada. E quer dizer, eu aqui na área da zona sombreada, eu tenho y ao quadrado. Então quer dizer, porque é que eu vou tirar daqui a raiz, se depois eu vou ter que levar essa raiz ao quadrado? Eu quero y quadrado, aqui está y ao quadrado, paro por aqui, porque vou já ali fazer a substituição. Então, esta minha área da zona sombreada será equivalente, né? A área da zona sombreada, terei então 9π vezes y ao quadrado. Y ao quadrado é simplesmente igual a 3. Vimos isto pelo teorema de Pitágoras. Isto então a dividir por 4. O que é que podemos fazer aqui a nível de simplificações? Quer dizer, o cálculo. Né? 9 vezes 3 dá 27. Sendo assim, a minha área sombreada será igual a 9 vezes 3 é 27. Fica então 27π a dividir por 4. E tenho então aquilo que me pediam, que é a área sombreada. Fica então aqui a minha proposta de resolução para a questão 2 do teste, ou melhor, da ficha de preparação para o teste intermédio.
Um grande abraço a todos, continuem sintonizados porque continuamos a resolver o resto das questões desta ficha de preparação para o teste intermédio do nono ano de 2014 do professor Paulo Ribeiro, ao qual desde já dou um grande abraço. Fiquem todos bem e até já.